Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vou pedir para vocês o seguinte: vem nesse aviãozinho aqui, encaminha essa live para todos os seus amigos, homens e mulheres de todas as idades, porque essa live será muito enriquecedora para todas as idades. Marcelo já deve estar entrando. Boa noite, dona Deta. Boa noite, pessoal. Hoje nós falaremos de um tema muito importante mesmo, principalmente na prevenção, né, de vários sintomas e patologias que a mulher pode ter na melhor idade, e tudo tem que começar muito cedo. O Marcelo já está por aqui. Oi, Olá, Vanessa, tudo Marcelo, bem? E tudo você? bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Obrigada por estar aqui com essa live comigo hoje para falar de um assunto tão importante, né, na saúde feminina. Nós estamos aqui no finalzinho do mês de março, né, mês do Dia Internacional da Mulher, né, e vamos tratar de um assunto bem interessante, desmistificar um pouquinho Isso, o climatério, a é isso menopausa, aí. tá bom? O pessoal está entrando aqui. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui, então, com o professor Marcelo Soares, com muita honra, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? Já trabalhamos juntos em outras situações, E fazia em alguns tempo que não eventos, dava né? certo para a gente fazer alguma coisa, né? Ainda bem que já deu certo. É Uhum. verdade. É verdade, Marcelo. Marcelo, conta pra gente um pouquinho da sua Tá. trajetória. Então, na verdade, eu comecei com uma empresa de suplementos há muito tempo, há mais ou menos desde 2011, e acabei me envolvendo com o pessoal da longevidade saudável, né? O Ítalo Rachid. Comecei as pesquisas com o Efraim também, então faz bastante tempo já Sim, que eu estou na área. Eu sou químico com extensão em bioquímica, hoje eu estou exercendo uma função de cientista também, o hormônio, inclusive, eu vou no finalzinho apresentar o estudo, né, o qual leva o meu nome também, principalmente no sim. aspecto de algumas preocupações que nós temos, né, Vanessa? Eu vou entrar depois falar a respeito, mas eu tenho extensão em bioquímica e metabolismo aplicada à obesidade, a prevenção de doenças crônico-degenerativas e do sistema autoimune, que foi com que eu me especializei. Eu desenvolvi um protocolo de redução de gordura visceral e manutenção de massa magra em pacientes sedentários, o qual foi chamado na Organização Mundial da Saúde em 2019, em Genebra, para apresentar em atenção à saúde e vitalidade do idoso. Esse protocolo ele foi aprovado em 2020, hoje ele faz parte do ICOPE, que é o Manual em Atenção à Saúde Básica, que é SUS mesmo, que a Organização Mundial da Saúde trata realmente com Sim. questões sanitárias públicas enfim. E já existem alguns países que já aderiram, né, a esse protocolo, a Dinamarca, a Suíça mesmo, a Alemanha está entrando também, e aqui no Brasil tem um projeto piloto para começar em Camaçari, no Rio de Janeiro. E aí Olha que isso tudo interessante. vem mostrando outros caminhos de estudo, principalmente como eu faço parte da academia tanto americana, anti-envelhecimento, quanto a europeia, eu tenho assim acesso às duas academias, às duas sociedades, né? Então, a americana ela tem uma visão mais alopática, né? Pesada, a europeia mais preventiva. Então, dentro dessas duas escolas, duas sociedades,
juntamente com os pensadores aqui no Brasil, vem desenvolvendo todo esse trabalho voltado a Health Span, também que eu vou falar um pouquinho, e que hoje engloba muito essa questão da saúde da mulher, né, Vanessa? Veja só, dados estatísticos mostram que há 30 anos atrás, os homens sofriam de infarto agudo do miocárdio na proporção de 9 homens para uma mulher. Hoje, a mulher ela está com 9 casos de infarto para 9 de homem. Então, isso é uma coisa que mostra que já a própria fisiologia da mulher no contexto hormonal, ela não foi feita historicamente, digo desde a Era das Cavernas, para poder sair à rua, enfrentar os leões e tudo mais. E essa necessidade fez com que, além de tudo mais que a mulher precisou assumir, ainda refletir na saúde dela, né? Ah, com certeza. E assim, né, culturalmente, as mulheres começam a se preocupar com queda hormonal apenas no climatério, na menopausa, quando aparecem os primeiros sintomas, né? Essa preocupação não vem com antecedência, não vem com um olhar de prevenção, né? Eu acho que hoje aqui a gente vai falar um pouquinho dessa importância de se começar cedo, de ter esse olhar, né, muito Vanessa, cedo para a saúde da mulher. A mulher, ela tem, assim, desde a gestação no útero, ela tem por volta de 4 milhões de oócitos, né? Em que dentro desses 400 mil vão virar óvulos, na verdade. O restante, eles são consumidos para poder fazer a geração hormonal. Então, uma mulher que tem estresse, uma mulher que tem, né, estilo de vida, a composição corporal, o próprio estresse, tudo isso vai fazendo com que haja um consumo desordenado desses oócitos, uma elevação muito grande no nível de estradiol, e que daí acarreta o quê? Espessamento de útero, com problema de endometriose, as coisas de cistos, tudo mais associado. Então, realmente, essa questão da prevenção do status ovariano é uma questão muito importante que vai fazer com que a mulher saia do risco cardiometabólico, que ela diminua a possibilidade de desenvolver osteoporose e que ela tenha realmente uma vida sexual ativa, porque isso traz, o prazer traz vida, traz alegria, né? Então, uma mulher que não tem, né, todas essas situações controladas, realmente ela passa realmente bastante apertado durante o dia. Sim, e esse olhar preventivo, né, vai trazer uma plenitude para a mulher em todas as fases da vida dela, porque eu costumo dizer que saúde não é só a ausência de doença, né? É a vitalidade, saúde é você ter energia. Né, veja, às vezes você está saudável, é o que eu vou também conversar aqui. O que é estar saudável? Para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra, então é uma coisa diferente para diferentes pessoas. Então a gente tem que entender o que é estar saudável. Também vou colocar um pouquinho a respeito disso, né? A questão das várias idades da mulher também, voltando. Meninas com 27 anos, com uma menopausa precoce, mediada pelo estresse, uma amenorreia, né? Ausência da menstruação por 3, 4, 5 anos, uma amenorreia hipotalâmica por conta de dietas muito restritivas, excesso da prática de atividade física. Então, percebe, mulheres de 38 anos que tiveram uma menarca, que é a primeira menstruação com 15, que estaria menopausando com 55, 60, já com menopausa precoce em 38 anos. Então, veja, imagine a saúde dos óvulos dessa mulher, como é que estão comprometidas, né? Que nem uma menina com 34 anos com adenomiose, que é a endometriose, ela compromete a parede do útero. Então, quer dizer, tem que fazer a retirada do útero, a menina com óvulos congelados. Então, veja, a questão que vem já com dores, com cólicas desde a menstruação e acha isso normal. Não é normal. Normal é menstruar exatamente. todo mês. Não, e atualmente... Sim, e atualmente... Desculpa, não. E atualmente também com as mulheres engravidando cada vez mais tarde. Porque, né? veja... Então, como que uma mulher com 38 anos, sem filhos, né, entra numa menopausa precoce? Vou citar essa questão que você chamou da Cláudia Raia, com 56 anos,
ela teve uma gravidez indesejada, porque veja só, ela nunca modulou quando ela dançava e tudo mais, ela sempre foi uma meninona, ela deve ter tido menarca com 15 também. Então veja, essa mulher ia menopausar com 50, 60 anos, e aí ela já com 40, ela já não tinha mais menstruação, e aí quando ela foi ver, né, que daí ela foi modular, ela fez toda a organização da cascata hormonal, ela engravidou, porque ela ainda tinha óvulos férteis e tudo mais, e que o equilíbrio traz essa possibilidade. Quando a mulher o quê? Desinflama, Vanessa. Desinflama. Sim, a inflamação. Sempre a Sempre a desinflamação, inflamação. né? Perfeito. Então, Sim, exatamente. Então, vamos começar aqui. Conta um pouquinho. Temos muitos profissionais aqui que eu vi entrando, sim, mas também temos muitos leigos, né? O público leigo. Então, conta um pouquinho da função ovariana, qual a tá. importância dela na saúde da Na mulher verdade, desde muito assim, cedo. nossa, desculpe, o órgão reprodutor feminino, além dos Imagina. ovários, que comporta o útero, ele é um órgão que ele produz hormônios, na verdade, né? E produz óvulos para poder liberar para fecundação. Então, basicamente, é a produção de Uhum. progesterona, estradiol e testosterona. Então, veja a importância já disso, que veja, a maior parte da testosterona da mulher é produzida na suprarrenal via DHEA. Então, menor parte é Uhum. pelos Sim. ovários. Compensatório, por quê? Porque eu tenho que fazer pregnenolona, progesterona e testosterona. Isso é feito dentro da mitocôndria do oócito. Então, já vamos começar a falar da Sim. preservação da saúde mitocondrial, né? Então, desde cedo, uma dieta Sim. super processada, com gorduras, nós vamos entrar a falar nisso, não vou atravessar, mas já começa a contribuir com que haja uma inflamação e não tenha uma saúde ovariana, né? O que acontece, então? E o Sim. estradiol, Uhum. que é produzido nos ovários, ele que é o grande regente, aí, no caso, das questões cardiovasculares, da remodelação óssea, da base da regulação do ciclo Sim. menstrual, de crescimento de tecidos reprodutivos também, na fase intrauterina, e do Sim. sistema nervoso e do sistema autoimune. Então, quando a mulher ela começa a perder, né, a sinalização do cálcio, então, vamos dizer, uma menopausa precoce, uma menopausa por estresse, né, uma amenorreia hipotalâmica, que na verdade é quase um bloqueio de eixo, ou a própria menopausa, o estradiol cai. E aí nós começamos a perder essa Sim. prevenção, essa proteção. Daí a questão da importância, né, da sua função e da preservação. Eu queria mostrar aqui, E o cálcio perdido na corrente sanguínea, né? o Para causar uma cálcio, se ele não arteriosclerose tiver um importante. direcionamento correto aos ossos, ele consequentemente é depositado no endotélio e ele vai causar uma placa ali que pode depois, por instabilidade, se romper e causar um trombo, não é? Tá? Deixa eu só ver se eu consigo Sim. fazer uma coisa Uhum. aqui, Vanessa. Com Olha aqui, certeza. ó. Ficou Ah, cortadinho um que pedacinho aqui, bacana. mas não tem problema. Então eu peguei aqui, ó, o útero aqui, né, com a Certo. trompa e os ovários. Então aqui dentro dos ovários são produzidos os óvulos e que eles têm ali, veja só como que acontece. Então eu tenho uma maturação ali dos folículos para poder chegar até a fase de um óvulo que vai ser liberado do útero, né? Então, todo esse ciclo aqui Certo. que ocorre desde os folículos até a maturação são as elevações hormonais. Então, o estrogênio é produzido de acordo com o ciclo e a maturação desse óvulo para que eu consiga proporcionar e fazer um material dentro do útero para que ele consiga ser acomodado e ser desenvolvido, né? Olha só essa foto aqui, ó. Essa foto Uhum. aqui é de um útero aberto, no caso, de uma mulher de 45 anos que ia fazer a retirada. O médico pegou na hora da ovulação, exatamente nesse momento aqui, ó. Olha que coisa Nossa. linda. Então acontece Sim. isso, daí aqui a manidação das Interessante. trompas, né?
até aqui. E veja, o sistema canabinoide, que é regido pela anandamida, quando eu tenho menstruação e gravidez, eu tenho 100 vezes mais receptores canabinoides ativos para fazer isso. E o sistema Olha que reprodutor interessante. feminino tem N vezes mais receptores canabinoides que o cérebro do homem, que é o que tem mais receptor em todos. Então, veja a importância desse sistema também, que nós vamos falar uma outra ocasião, né? Do sistema canabinoide para poder Certo. fazer a regulação, maturação do óvulo e tudo mais, tá? Então, é assim, olha que coisinha, que bonitinho. Dá para ver até como é que é. Então, a natureza, Sim. ela é maravilhosa, né, Vanessa? A gente tem que preservar, né? A inflamação Perfeita. vai deixar aquela parede do útero toda comprometida, ela num estado que você não consegue ali, você não ia conseguir nem ver nada praticamente, ali não ia estar saudável daquele jeito. De qualquer forma, os ovários, então, né, a questão é a produção de hormônios, e os hormônios é que vão fazer toda a função benéfica para a mulher. Ah, sim, com certeza. E conta pra gente quais são os pilares de maior atenção na saúde ovariana da mulher, na saúde da mulher em Então, na geral, verdade, né? assim, a saúde da mulher, na verdade, isso a gente tem que falar no indivíduo, né, Vanessa? A prática de atividade física, a Sim. alimentação saudável. Geralmente, como eu falei, o que é ser saudável no caso, né? É você saber a quantidade que tem nas refeições que você tem que se alimentar. Isso que é o maior problema nosso hoje em dia, né? Então, você não sabe o que comer, nem quanto comer e a Sim. quantidade durante o dia. E aí acaba que uma dessas questões são alimentares, que nem eu falei, pilares, então. Estilo de vida, a própria composição Uhum. corporal e o status ovariano, no caso, né? Seria Certo. uma integridade, a saúde, sem inflamação. Uhum. No caso, quando eu tenho síndrome do ovário policístico, né? Que eu tenho uma conotação mais androgênica, no caso, enfim. Então, seria basicamente isso, estilo de vida, composição corporal e o status ovariano manter ele sempre saudável, né? Níveis hormonais sempre equilibrados. Certo. E conta pra gente a partir de qual idade que começa esse declínio, né, da função ovariana e os principais sintomas, Então, o né, declínio nesse é assim, início. olha, pelo climatério, mulheres a partir de 35 anos já têm uma condição de declínio, né, hormonal mesmo da base do estrogênio. Então, se você pegar a curva de declínio de estrogênio, 35, 38, 40 anos, a mulher já começa a cair com 40, 50, com 50 basicamente já está lá no pé. Né? O homem, basicamente, ele tem metade, né, vamos dizer assim, a partir de 12 anos ele faz uma curva ascendente e depois ele volta normalmente até a idade de 90 anos. Então, um indivíduo que é saudável, que pratica atividade física, de 90 anos, vai ter a mesma testosterona que o moleque de 12 anos. E a mulher com 50, 60, ela já Nossa. não tem mais basicamente nada Uhum. de hormônio, né? Então aí que é a questão. Mas o interessante é Uhum. falar assim, ó, principalmente quando eu tenho essa diminuição ovariana, que começa a surgir irregularidades menstruais, né? Aquelas questões das ondas de calor, do fogacho. Então os primeiros sintomas que você vai perceber, né, dentro assim, que é o climatério. O climatério é todo o período. Então, eu tenho uma pré-menopausa, né, que é uma Uhum. perimenopausa, em que começa a falhar a menstruação, 2 meses vem, um mês não vem e tal. Depois eu tenho a menopausa, que é o marco na história, e que daí, a partir da última menstruação, conta um ano, né, então é uma coisa retrógrada a Uhum. menopausa. Como a menarca, que é a primeira menstruação, Sim. que demarca a primeira, a menopausa é só a última. Depois eu tenho uma É a pós-menopausa daí. última. Tudo isso chama climatério. Né? O que determina essa Ah, menopausa? entendi. A fisiologia fala o seguinte: meninas que começaram a menarca com 9 vai ter basicamente início de uma pré-menopausa com 35, mulheres com 10 basicamente com Olha 40, só. com 11 45, com 12 Uhum. 50, com 13 55 e sim. Não é regra, mas é
o que o ginecologista utiliza para Certo. entender mais ou menos se ele está tratando de uma menopausa precoce, se ela já está realmente num período em que toda essa idade de utilização do óvulo iniciou mais cedo, vai parar mais cedo, né? Uhum. Sim, com certeza. E até para quem quer engravidar depois dos 35, a qualidade do óvulo é muito modificada, Na né? Ela cai muito a verdade, qualidade veja, desse óvulo. nem é muito a qualidade do óvulo, é a condição da mulher mesmo que está bastante inflamada, que já teve várias, porque assim, ó, quando eu falo de uma condição normal de um indivíduo hoje, vamos dizer uma mulher, em que até então, antes de se falar de estilo de vida, né, de health span ou de longevidade, nós tínhamos um modelo que a pessoa nascia, ela passava por um ou dois eventos cardiometabólicos, ela tinha uma comorbidade e a morte dela era encurtada, né? O desfecho era mais rápido, então seria morrer Sim, com 80, morria com 60. Aí se eu tenho ali estilo de vida certo. saudável, né? E eu tenho health span, que é estar fora das top 10 causas de morte, segundo a Organização Mundial de Saúde, que eu vou falar. Então, talvez eu tenha um desfecho Uhum. cardiometabólico. E eu vou morrer com 80. Bem Entendi. ou mal, se eu tiver um desfecho Uhum. de 60 até 80, eu vivo mais ou menos. Se eu viver em longevidade, que não é a marca, né, do Ítalo, mas é em longevidade saudável, que é se preocupando, não me Uhum. preocupando com Sim. health span, estilo de vida, dentro de eu não estar dentro das top 10 causas menos de morte, então o que acontece? Eu não vou ter desfecho, e ao invés de eu morrer com 80, eu vou morrer com 96. Com qualidade Sim. de E vida, com lógico, porque que qualidade de adianta você vida. ter 40 anos com uma Qualidade de bolsinha vida. do lado? Cadê? Desculpa, pelo amor de Deus, que não é essa a questão, Não. mas é o que eu falo que. E o que rege Sim. isso, Vanessa? É o que eu sempre falo, é massa muscular acima de 20%, fibras tipo 1 mitocondriais e gordura visceral no nível normal. Esse é o segredo que Sim. você consegue ter longevidade. Porque você não passa inflamando, você não tem déficit de muscular, de calórico. Então, a questão é, qual é o segredo da longevidade? A alimentação correta não é saudável. Tem que ir na nutricionista, ela tem que pegar para Uhum. você, fazer um programa da Correto. dieta humana, que a maioria das nutris nem conhece a dieta Uhum. humana. Conhece a dieta low carb, Sim. cetogênica, que é o normal, que são as ferramentas. O pessoal esquece de ensinar na faculdade de dieta humana, que tem quase 60, 55, Sim. 60% de carboidrato, ainda nem fala se são complexos polissacárides, mas ainda, né? E que eu coloco no protocolo 70% de carboidratos, 85% é complexo, polissacárides, 15,5%, você Uhum. lembra? Então é essa que é a Sim. questão. As mulheres, elas comem cada vez menos, né? Elas fazem cada vez mais Menos. dieta e Sim. acaba que no E final o déficit calórico é muito grande. Isso principalmente o que é? Consumo ósseo, osteopenia, osteoporose e depois infarto consumo agudo do ósseo, com miocárdio. certeza. Com certeza. Não, e muitas ainda não, quando praticam atividade física, correm, Ah, fogem da sim. musculação, né? E a musculação, ela é importante para muitas outras coisas. Ela só pensa em correr, Vanessa, em fazer hoje, veja, spinning, para quem já né? construiu uma base muscular, hoje só a calistenia, que é Uhum. aquela atividade com o peso do próprio corpo, nas variações mais avançadas ou menos. Sim. Só isso já resolve, não precisa mais. Agora, quem precisa, por exemplo, precisa ganhar massa muscular, fazer uma hipertrofia, aí é com pesos mesmo, você precisa colocar, né? Por exemplo, glúteos, né? Vou contar para você. Como é que faz para aparecer a bananinha Sim. nos glúteos ali que não pega quando eu faço a elevação pélvica? Que coisa, né? É porque tem que ser Pois 1,6 o é. seu peso, fia. De carga. E você tem que ir Uhum. subindo aos poucos. Precisa. Não é que já colocar lá, vai fazer uma espondilite aquilosante e tudo. Então, é tudo um processo, uma coisa que você já vem, vai hoje devagar, é difícil, vai. É. Você entendeu? E é a Mas o que constância, importa é né? uma coisa que eu tomo Uhum. sempre, que é o que todo mundo pergunta: o que você toma para ficar jovem assim, né? Eu tomo atitude. Sim. Eu tomo atitude. Né? Porque você Disse pode tudo, até né, ter, Marcelo? É. né, Uhum. habilidade para fazer a coisa, conhecimento para fazer a coisa, mas se você não tiver atitude, você não tem competência.
Com certeza. Você não tem Exatamente. Então nada é sem isso. atitude, né? Tem, tem que ter e ter a constância, né? Não achar que é do dia para a noite, que não é assim. A Rotina constância, todo diária, dia fazendo a mesma isso, coisa. rotina. Um homem que não tem, uma Rotina. mulher que não tem Uhum, rotina, uhum. ela realmente uma hora ela vai. E o que pega mais a mulher é o estresse, Vanessa. É o estresse. Sim, o Isso é o que mais estresse. Com pega, né? certeza. Então tem Uhum. que reduzir o estresse. É. Ainda mais atualmente, né, que a mulher, além de tudo que ela cuida, tudo que ela abraça dentro de casa, filhos, marido, casa, ela trabalha Exatamente, é isso muito, que é a questão. E né? assim, veja, Então, questões uhum. de problemas cognitivos e demência estão mais ligados a questões comportamentais do que por próprio Alzheimer. Então, veja, Sim, sim. relacionamentos tóxicos, baixa autoestima, a perda do Uhum. senso de você mesmo, né? Problemas de sono, mudanças repentinas de humor. Então, Sim. veja, note, nenhum falei da fisiologia. E nós estamos muito dentro desse Aham. contexto, Não, são entendeu? E a pessoa fala, estou comportamentais. esgotada, eu não aguento mais. Meu Sim. Deus. Exatamente. E é assim também, né? A mulher que não tem um sono legal, porque quando a gente fala de declínio hormonal, a gente só pensa no Isso. fogacho, a gente só pensa na osteoporose, é o que a maioria pensa, mas tem muitas outras questões envolvidas. O sono da Sono, mulher se altera exatamente. demais, Nossa, aí aí depois começa falam do a mau humor, né? irritabilidade, Como que uma começa a pessoa que não depressão, dorme, começa a ansiedade, entendeu? sim, porque como uma mulher que não dorme, como que ela vai estar bem-humorada no dia seguinte? Como ela vai estar com uma Exatamente. cognição ativa, totalmente ativa, plena, né? Exatamente. É É o que eu costumo impossível. dizer. A vida é uma festa. Você acorda de manhã até a noite, na hora de dormir, é aquela festa, todo mundo tal. Só que a hora que você vai dormir, tem que acabar a festa. E o pessoal da limpeza tem que vir organizar. Tem gente que já está numa festa eterna, Sim, faz 10 anos. Você imagina como é que consegue ter uma sim, fisiologia tudo direitinho, né? É complicado, uhum. viu? O que Sim, com mais, certeza, Vanessa? com certeza. E agora disso, vamos tentar falar agora sobre a prevenção, né? O que que a gente pode fazer para, desde muito jovem, né? A partir dos 20, 25 anos, para que a gente tenha uma longevidade maior nessa Então, questão ninguém hormonal. faz muito acompanhamento já para começar, né? Mas o importante, isso daí, Uhum, o que sim. seria já a partir de 12 anos para a mulher, Vanessa? Já a suplementação de cálcio, veja como que ocorre que já é negligenciado. A partir dos 12, quando teve 12 a menarca, anos. você já tem que Uhum, fazer uma suplementação de cálcio, você já tem que estar organizando toda essa parte, né? É, basicamente, uhum. o que seria, no caso, eu acho assim, você tem que ter alguns cuidados, basicamente, né? Mas também tem que utilizar, fazer, além da dieta, fazer uma suplementação adequada também, né? Então, Uhum, com certeza, basicamente, suplementação é importante. anti-inflamatório, antioxidante, o próprio ferro também, que, né, perde muito. Então, mulheres, elas acabam... Eu vejo muito mulher que você pega eritrócito, hemácia, hemoglobina, os valores tudo perto do limite mínimo. Então, veja, sem Mínimo. albumina, sem os Uhum, marcadores hormonais, assim, eu não consigo, né? Sem sangue eu não consigo ter hipertrofia. Então, veja, toda essa parte é uhum, importante fazer um acompanhamento e tudo mais, não tem como. Isso aí, a prevenção é essa mesmo. uhum. Certo. E falando de suplementação, vamos falar de um produto inovador, né? Que eu acho que está mudando o conceito de climatério, de menopausa, né? Desse declínio hormonal, Sim, que é o Hormona. Conta pra gente um pouquinho do Hormona. Conta um pouco também da AIDS pra gente, né? Que trouxe o Hormona. O Hormona e o Chronic, que é perfeito. A maravilhoso AIDS é também. uma empresa que pesquisa produtos oriundos do bioma amazônico. Então, nós temos o nosso centro de pesquisas no Macapá, que é o Dr. José Carlos Tavares. Ele já está há mais de 30 anos, né, nessa área de pesquisa, é reconhecido em mais de 27 países. E há muito Ah, ele é maravilhoso. Ele já então, esteve na farmácia e assim, é um palestrando uma querido, vez. né, uma pessoa super humilde que abriu as portas lá do laboratório.
e que, assim, tem um conhecimento muito grande, começou a olhar de uma maneira diferente para os ativos, porque quando eu falo de urucum, por exemplo, se você pegar lá 100 quilos de urucum, você tira 100 miligramas de bixina, mas para tirar o geranil, geraniol e o delta-tocotrienol, que são dos nossos ativos, você tira 1 ml só, que é do interior da semente. Aí depois tem que passar por um processo também, Evolve, né, que é um líquido que é uma alcalinidade muito alta, para poder conseguir ser tolerado e absorvido. Então, assim, tem muita coisa que demanda esse investimento em pesquisa, e a AIDS ela veio com uma proposta de sustentabilidade, vitalidade e longevidade. Então, sustentabilidade em primeiro lugar, porque a gente não desmata, né? A gente incentiva o consumo, né? A extração natural e remunera 50% a mais, inclusive, para que não haja esse mesmo indivíduo ele devastar para poder plantar mais e ter mais, mais lucro. Então, essa é a proposta que a gente traz e os produtos que nós desenvolvemos, eles estão voltados ao Health Span. Como eu disse, que é o tempo de vida que o indivíduo permanece saudável e que vai deixar o indivíduo fora das top 10 causas de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde, que são, no caso, doenças do coração, DPOC, câncer de pulmão, doenças de trato respiratório baixo e infarto. E daí, sequencialmente, vem Alzheimer, diabetes tipo 2, câncer de colo retal, câncer de mama e câncer de próstata. Então, percebe, Vanessa, aqui, vamos dizer lá em cima, né? Infarto, né? E doenças do coração. Nós estamos falando das mulheres. Então, a prevenção primária contra infarto agudo do miocárdio, que é a quarta maior causa de morte. E que elas, né, estão aumentando a estatística. Então, veja, a minha... Estão aumentando, porém, eu acho que ainda não existe um alerta tão específico para isso, quando se fala de menopausa, de climatério, né? Pouco se pensa em coração, em saúde o médico às do vezes coração. ainda fala que isso é normal, né? Às vezes nem a terapia de reposição hormonal convencional ela é utilizada também, enfim, isso acaba, né, complicando. Então, câncer de mama também, por conta da questão de excesso de estradiol, às vezes disfunção, enfim, todas essas questões. Então, o Hormona, ele veio dentro desse contexto. Nós vamos desenvolver um produto voltado à saúde hormonal feminina, que além de fazer a reposição hormonal, além de tratar os sintomas da menopausa, que são os fogachos, que são as questões da secura vaginal, né, e tudo mais, ainda traz uma função anti-inflamatória, antioxidante, de regeneração da função mitocondrial e ainda faz a modulação hormonal. Né? Que bacana. E fala um pouquinho dos compostos bioativos que contém então, o Hormona. Ele tem uma composição sinérgica de produtos e que dentro dessa composição é predominantemente geranil, geraniol e delta-tocotrienol, que é proveniente da bixorelana. Então, a bixorelana é o urucum, mas como eu disse, nós temos essa técnica de retirada, né? O geranil, geraniol, ele é um substrato que ele entra na sequência da rota do colesterol. Então, veja, a rota do mevalonato é a primeira rota do envelhecimento. Então, antes da mulher ter, né, a queda hormonal de estradiol 35, 38, 40, os homens ou mulheres, a partir de 30 anos, já têm um comprometimento nessa rota do mevalonato, que é a rota que sintetiza coenzima Q10 para geração de energia, colágenos tipo 1 e tipo 3, a vitamina K2 e MK4, que é ela que direciona o cálcio aos ossos, a K2 e MK7, ela impede que o cálcio livre seja depositado no endotélio, então realmente vai mais para remodelação óssea mesmo. E também estimula a produção, aliás, inicia, né, a produção de testosterona e progesterona. Do outro lado, eu tenho prenilação de proteínas, né, e remodelação óssea. Então, um ativo só faz tudo isso, que é o geranil geraniol. O delta-tocotrienol, ele é membro da superfamília da vitamina E.
Então, nós temos o alfa-tocoferol, que é a vitamina E tradicional, e o delta-tocotrienol, ele tem 50 vezes mais potência antioxidante que a própria vitamina E, o alfa-tocoferol, que é padrão ouro na oxidação do LDL, na prevenção. Dessa Sim. maneira, em conjunto, eu tenho a daidzeína e a genisteína, que são mímicos, né, do estradiol 17-beta, e são do red clover, né, que é do trevo vermelho. Aí eu tenho as cianidinas provenientes da mircíaria da Euterpe oleracea e o ácido gálico da mircíaria dúbia. Então, esses componentes agem sinergicamente, tanto restabelecendo essa rota do envelhecimento, que é a rota do colesterol e a base hormonal, modulando o estradiol. As cianidinas, elas favorecem a primeira passagem intestinal, melhorando o detox, então, sulfonação, metilação, glucoronidação. Então, há uma diminuição de enzimas hepáticas e o ácido gálico faz a biogênese mitocondrial, melhora a geração de energia e regulação de peso corporal. Então, esses... Certo. Então, muito importante, principalmente nesse declínio hormonal, onde a mulher se sente muito cansada, realmente, né? E acham normal se sentir cansada, acham normal sentir um fogacho, acham normal a diminuição de... É da idade, isso. Então, o ganho de peso, né? Que muda completamente. É uma coisa de gordura impressionante. visceral. Porque, veja só, o que acontece? Quando a mulher, ela perde a produção do estradiol do ovário, que ela entra na menopausa, então, entrou na menopausa, estradiol zerou, 15, estrona menos 20, progesterona menos meio, né? Aí você vai lá, FSH 78, LH 40 e pouco. Não tem jeito, você percebeu ali que ali você parou de produzir ali o estradiol. Como é que a mulher consegue produzir estradiol sem ovário? Não produz. Ela produz DHEA, não produz, só... androstenediona, testosterona, ela tem que engordar para ela fazer testosterona virar estradiol. Eu vou falar com Deus quando eu desencarnar, vou falar, Deus, nós estamos no século XXI, nós já temos hormona, não precisa mais disso, que é inconcebível isso. Sacanagem isso com as mulheres, né? Já passou a era paleolítica lá, nós estamos hoje aqui no século XXI. Né? Então a questão é essa, Vanessa. Sim. Por isso que a mulher engorda e ela acha tudo normal, e na verdade não é normal. Há uma necessidade realmente de fazer uma modulação o mais rápido possível, mesmo que seja precoce, mesmo que seja uma hipotalâmica, mesmo que seja a menopausa mesmo, né? Para que Sim, e quanto antes isso começar, né? Melhor. 40 com fisiologia de 30, para que ela tenha 50 com fisiologia de 40, para que ela chegue nos 60, se ela se preservou bem, com fisiologia de 40. Percebe como que você regride a idade biológica? A idade biológica, você melhora a função mitocondrial, você regride a idade biológica. Você diminui o estresse oxidativo, você melhora a idade biológica. Você diminui a inflamação, você melhora a idade biológica. Você diminui instabilidade de placas, você melhora. Você diminui a oxidação de LDL e colesterol. Então, olha que quanta coisa dá para a gente fazer para melhorar tudo isso. E o Hormona, ele foi construído para fazer tudo isso. Porque ao mesmo tempo que ele faz a modulação, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, ele atua na função mitocondrial. Veja, diferenciais do Hormona não é a questão do diferencial. A questão é, quando uma mulher entra no consultório e que o profissional ele identifica que ela necessita de uma modulação, eu preciso avaliar vários fatores. Eu, Marcelo, em primeiro, eu consigo estimular a produção endógena ainda? Então é a minha primeira escolha. Dependendo da idade, não mais. Escolha. Então, vamos dizer, uma menina de 27, 30, 40 anos, eu entro com hormônio, eu vou até ela com 50, de repente, ela tem ovócito, ainda produz testosterona, progesterona ali. Falhou de uma vez, aí eu modulo com bioidêntico, porque, veja, se pega uma mulher de 40 e começa a passar progesterona, testosterona,
Estradiol, estriol. Testosterona. Aí, veja só, com hormona não é só isso. Aí tinha que pôr na receita COQ10, colágeno, K2. Você percebeu onde vai parar? Uhum. E a mulher dos Sim. 40... E o hormônio Então, e a realmente vem mulher muito dos 40, completo. imagine dos 40 até os Não. 60, 70 passando creme, Vanessa. Não, nós Sim. estamos outra coisa, hormona até falhar, Realmente. depois ainda você organiza níveis hormonais, pode até fazer com bioidêntico, e depois, na hora que tiver tudo normal, implanta. 6 meses sem dor de cabeça. A vida é Sim. essa hoje. Mas nós temos que ter bom senso de explorar a produção endógena até o limite, não pular etapas, né? Preciso melhorar. Sim, até pelo bloqueio do eixo do eixo. hormonal Veja, também, quantas né? mulheres sofrem bloqueio de eixo hormonal por excesso de tecido adiposo, o estradiol está lá em cima, ao bloqueio hipotalâmico, ela está lá bloqueada e não sabe. Né? E aí o que acontece? Sim, Ela com não está certeza. tendo nenhum benefício do estradiol, ela está correndo risco cardiovascular. E acontece o quê? Ela está bloqueada. O que acontece? Os ovários também vão... Aí a qualidade do óvulo fica comprometida. Você está entendendo? Então é igual o homem que você não tem, que Sim, você sim. atrofia o testículo dele com excesso de testosterona. O excesso de estradiol dá espessamento no endométrio, endometriose, sai, o tecido vai para a bexiga, vai para o intestino, vai para o colo do útero. Tem mulher que tem tecido de endométrio no pulmão. E aí, quando ela entra em período menstrual que ela Nossa. tem estradiol elevado, dói o pulmão, porque espessa o tecido endometrial no pulmão. A Então, endometriose veja se espalhou de como é uma que vai ter forma, né, que saúde ovariana, só que não perdeu o tem, já tem que controle. estar tudo, já tem que ver. Não, e em muitos casos também, essa menopausa precoce pode ocorrer por conta de terapia Sim, hormonal claro, exagerada, né, exatamente, ó, constante. mulheres, Aham. ah, Aconteceu então, comigo com tudo que é 32 anos. muito, sobe Com muito, 32 anos, eu comecei a entrar em declínio, eu tive um bloqueio importante e com comecei a certeza, sentir as estradiol ondas de baixo é a calor. mesma coisa, exatamente. Exatamente. Aham. E realmente é um negócio assim, a mulher que vai dormir, ela tem uma onda de calor, Não ela não vai dorme nunca dormir nunca mais, mais, Vanessa, exatamente outra, né? Não incômodo, dorme. tudo, É um desconforto, e a desconforto muito grande, ruborização também, é. não é só aquele calorão, né? A ruborização também, né? Você Aham, fica, sim. nossa senhora, então, É muito desconfortável. Depois eu consegui reverter essa situação, né? Mas com 32 anos eu quase então, e entrei em aí menopausa isso que às vezes precoce. acontece com mulher e ela Aham. segue, porque, veja, ó, às vezes não tá com acompanhamento também, o médico fala, não, isso daí é normal também, é o estresse e tudo, mas não consegue modular, entendeu? Não consegue reverter, né? Sim. E conta pra gente também, Marcelo, o hormônio, ele tem Então, a alguma contraindicação contraindicação, do hormona alguma são precaução? crianças, né, abaixo de 12 anos, gestantes e lactantes. Então, essa é contraindicação, Certo. tá? Outra contraindicação é A mulheres que única. estão usando contraceptivos. Então, se eu estou usando... Certo. que Há na mulheres que verdade, usam, veja só, se eu estou usando um não podem usar o contraceptivo, eu já hormônio. tenho já uma modulação do meu receptor estrogênico. Então, veja só, Uhum. se eu dou um mímico de estrogênio, ele pode disputar o receptor e pode falhar. Tá? Então pode ter Sim, com falha. certeza. Então, assim, a mulher que está com anticoncepcional também, ela já está modulada, né, Vanessa? Assim, queira ou não queira, né? Ela já está, né? Aí você pega uma mulher com Mirena, que são baixas Sim, doses, né, levonorgestrel, você olha o estradiol dela, tá 6, tá 8. Mas ela tem estradiol sim, no útero, então veja, baixíssimo. é aquela coisa. Então tem que saber ler tudo isso e ter cautela. De qualquer forma, Uhum. seria isso, então, no caso, o que daí seriam precauções. Aliás, contraindicação também. A mulher que teve neoplasia está usando tamoxifeno. Tá? Então, Certo. Só durante o cessou uso do o uso, tamoxifeno, porque veja só, mas as cessou, aí isoflavonas, elas pode que são de utilizar. eleição para depois do tratamento do câncer, né? Ou para BRCA1 positivo após retirada do tumor.
Então, na terapia de curta duração, que a Mastology fala 2016, que as isoflavonas elas não foram desfavoráveis ao tratamento. Então, são elas realmente que são... geralmente a gente toma muito cuidado. Na verdade é assim, ó, veja só. Eu vou tocar num ponto agora que não é nem para falar, mas vou. A questão da genisteína, que muito foi condenada na década de 80, por conta de ser um xenoestrógeno, e que, na verdade, a genisteína ela é um senolítico, para você ver a importância dessa substância. Tá? A questão é que foi falado da soja por seguinte, na década de 80, lembra das alimentos à base de soja que inundaram o mercado? Sim. Então a pessoa tomava até banho com soja. Até hoje existem muitos ainda, né? Não, aí não quer que dê. Sim. É que a produção é tão em larga escala que eles querem colocar soja em tudo quanto é produto. Tudo tem que ter controle. O nosso é do Eric Clover, da iseína predominante, que ela tem favorece mais ainda que a genisteína, mas é que assim, a diferença do veneno e do remédio está na dose. Então, é importantíssimo que as pessoas entendam que a genisteína, ela é benéfica, ela vai voltar a proteção cardiovascular para a mulher que teve câncer de mama. Então, não é assim, tem que saber usar, lógico. Entendi. Eu tenho estradiol normal, Marcelo, por que eu vou tomar estradiol de fora? Não precisa. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, a questão... Mas quando se fala em hormônios, né, tem que saber mexer, tem que saber a forma mais adequada. É bem tranquilo, de administrar isso aí. As isoflavonas aí como precauções podem interagir com anticoagulantes também no caso, né? E o uso com pacientes com neoplasia é sempre falado que aí é o médico que tem que definir. Não, com neoplasia, no caso, predisposição à neoplasia, né? Após tratamento e após retirada, aí a critério médico são as isoflavonas mesmo, viu? Entendi. E tem algum efeito colateral, Marcelo? Eu fiz uma avaliação com esse produto com 1,5 gramas. Né? 1,5 gramas. Então, são 500 miligramas, que é uma dose maior. É uma dose maior. 3 vezes ao dia. E a primeira semana foi bem, né? A pessoa até que relatou que teve assim, uma sensação de aumento de energia, né? Vamos dizer assim. E na segunda semana, eu passei daí para 3 gramas. Mesmo porque a dose de segurança do hormônio são 200 miligramas por quilo de peso por dia. Nossa. Muito segura. Então, muito segura. A pessoa relatou que ela realmente sentiu um sentimento muito grande de energia, tipo borboletas assim no estômago. Mas, às vezes, se o indivíduo não necessita, foi feito um uso empírico, sem olhar exames e tal, e não necessita, já tem um estradiol, pode dar ondas de calor, pode dar os efeitos colaterais de quem teria uma menopausa. Bem pouquinho, mas pode, pouca coisa. Então, seria problemas gástricos. E quem usa implante, quem usa implante hormonal? Isso. Já está modulado, geralmente, não tem necessidade. Se for de testosterona, vamos dizer, um implante só, a mulher já vai aromatizar, porque geralmente o implante é de 100 miligramas. Então, ela já vai colocar. Quando está tudo muito... É que é assim, né, Vanessa? Tem gente que usa implante para tentar atingir níveis, né? Entendeu? Então, coloca 10 de cada um. Com certeza. Negócio assim, para tentar... E, na verdade, assim, de qualquer maneira, assim, vamos dizer assim, como que é o paciente do hormônio? O paciente do hormônio é assim, não estou modulando. Vou escolher terapia clássica? Não. Sintética? Não, só vou tirar sintoma. Vou usar a bioidêntica? Se tiver 60 anos, 70, já não está produzindo mais nada, e nem a produção endógena vai conseguir, e vai fazer a modulação, porque o hormônio é um produto não só para modulação. Então, uma mulher de 70, ela tem anti-inflamação, diversas outras. Ela vai elevar um pouco o estradiol também dela, vai dar uma melhora e volta a proteção.
Agora, que é um turbo, daí vai ter que fazer bioidêntico, aí vai teste, estradiol, estriol. Então, assim, eu particularmente, é um produto que eu usaria de primeira escolha. Sim. Até para esgotar, Exatamente. né, todas as É o que chances eu de tenho produção feito. Então, hormonal se da não mulher. está na menopausa, Uhum. né, aliás, estando na menopausa, é hormona, não tem jeito mesmo. É que aí a gente vai. E Hormona. aí, Uhum. se não está na Certo. menopausa, consequentemente, eu vou avaliar qual que é e eu vou entrar com hormona também. Sim. Teve uma pessoa que a Lupenco perguntou se com 50 anos usando anticoncepcional, se Não, o hormônio é não é indicado. indicado. E Não, né? ocorre o que, às vezes? Uhum. A maioria das vezes, veja, teve uma mulher de 59 anos que já estava na menopausa desde os 40 e poucos anos. E ela fez o uso por 30 dias e no final dos 30 dias a roupa íntima teve um resquício, assim, parecia até que começou uma menstruação. Mas geralmente é por conta de quê? Sim. Mulheres que já não estão com o estradiol mais, o útero ele fica atrofiado. Então, qualquer aumento de estradiol vai voltar à Uhum. saúde uterina e um pouquinho do muco que fica ali da parede acaba sendo como se fosse. Isso é um Vai indício ter, de que o aparelho, vai de que o descamar um produto pouquinho. realmente ele trouxe uma saúde uterina novamente ovariana, né? Que nós encontramos isso nas pesquisas também. Tá? Então, realmente, assim, o Certo. hormônio é indicado para, né, mulheres a partir de 2 anos de idade, mas a indicação maior é no climatério, entre 35 e 55, com sintomas ou não, e que precisam fazer uma modulação, geralmente tem Aham. como composição corporal e estilo de vida uma dieta inflamatória, já também uma dieta oxidante. Né? Então, com certeza, é um benefício a mais Uhum. do que a terapia hormonal, que teria que pôr daí, se fosse o caso, o Chronic, né? Ou um ômega, né? Que o ômega é Tem o complicado também, porque além de cranique. ser caro, o pessoal não Uhum. compra o certo ainda, e aí você não consegue desinflamar, né, Vanessa? Sim, Então teria que pôr um antioxidante e é tal, um verdade, não resveratrol, então desinflama. percebe, uma cápsula de manhã, uma depois do jantar, geralmente 30 dias com 2 vezes ao dia, e depois dá para fazer a manutenção com uma cápsula só por dia. Isso, Só uma por viu? dia. Ah, bacana. Nós Tá estamos bom. aqui com 7 minutos, Marcelo. Qual a mensagem que você gostaria de dizer aqui para essas mulheres? Eu acho que a gente tocou em assuntos muito importantes na questão de deixar muito claro que não é Sim. normal se sentir dessa forma, né? Sem libido, sem energia, com essas ondas de calor, perdendo o sono, com esse estresse lá nas Olha alturas, só, eu depressivas, costumo né? dizer que na teoria dos papéis sociais, em que nós somos pessoas, então a mulher, como indivíduo, ela é um CPF, um RG, ela é única, ela é nota 10. Não existe outra pessoa igual a você. Sim. A questão é que quando eu desenvolvo Uhum. os papéis sociais de mãe, de empresária, de amiga, de tia, de irmã, de filha, às vezes eu sou nota 1000, né? E quando Uhum. eu olho como Sim, pessoa, eu não estou nota 10, eu estou menos 1000. Então nós temos que trocar a uhum. ordem de É verdade. prioridades. A prioridade tem que ser você. Se você tudo Até para isso desempenhar exatamente todos para que esses você papéis, né? tenha. Porque veja só, eu falo assim que eu cuido da nutrição, eu cuido do equilíbrio hormonal, eu cuido da base da atividade física e do sono, que é para que você tenha energia para fazer tudo que você quer fazer durante o dia, que é para você ser mãe, ser irmã, ser amante, ser amiga e fazer com qualidade, chegar à noite, tomar um banho, deitar na cama e você sorrir ainda e ainda acordar no outro dia agradecendo tudo. Isso Sim, que é a minha mensagem. Priorize-se, coloque-se em sim. primeiro lugar, porque senão nada adianta você fazer atividade física, tal, se você está gastando a sua energia de uma maneira errada. Viu? É isso. Não, com certeza, com certeza. Bom, pessoal, eu agradeço muito a E eu audiência, agradeço muito, agradeço, Marcelo, adorei também, por Vanessa. essa Nossa, live. é uma coisa que. Live, assim, sinceramente,
eu acho que perde muito aquela coisa. Você sabe como eu sou, né? Eu quero pegar pro pescoço e tudo mais e tal. Mas Sei, eu valeu sei. muito, amei mesmo te rever também, adorei falar sobre esse tema, que é o que eu acho importantíssimo. Eu falo que eu sou 90% mulher. 9% homem e Sim. 1% não vão responder, né? Com certeza é vagabundo. Não, deixa Brincadeira, pra gente, lá. porque na minha vida inteira foi assim. Minha avó me criou, uma coisa doida. Depois eu segui meu trabalho na indústria farmacêutica com saúde feminina também. E aí ganhei um presente aí da AIDS de poder Sim. conseguir atuar nessa parte científica e trazer um produto maravilhoso para cuidar de vocês aí. Não, com certeza. E quem tiver E alguma dúvida, pode isso, deixar comentários aqui no tá. post que eu vou fazer, porque eu vou gravar essa live, tá bom? Que a Pode. gente vai respondendo. Pode falar com o Marcelo também. Tem ali isso na divulgação da live, tem Isso. o perfil do Marcelo Soares Marcelo. Instituto, quem Maravilhoso. precisar está à É disposição. um, é um Obrigado, post de Vanessa. Você conhecimento, também. Aprendi né, muito, muito com Marcelo? você também. Isso é uma troca sempre, viu? Obrigada por tudo. E logo quero Vamos fazer um sim, já evento com você lá na tá farmácia, hein, combinado. para os profissionais de saúde. Obrigado. Combinado, então. Obrigada, Beijo. gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Marcelo. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.